Seja bem-vindo a mais uma edição do Turismo News, o seu resumo de notícias do turismo. Aqui a gente não é imparcial, não. Tem notícia, mas tem análise, tem opinião e às vezes tem humor ácido também. Essa é a edição número 4 do Turismo News, de outubro de 2023. Eu sou a Paula Marquesan, fundadora da Escola de Turismólogos e gestora de projetos do Turismologia, e quero te acompanhar nessa jornada com um giro de notícias pelo Brasil e também pelo mundo. Sem mais blá blá blá, vamos começar, né? Bora lá! Turismo corporativo em alta no Brasil. O que a gente tem no Brasil são dados animadores aí. A gente tem turismo, segundo a Abracorp, né, em agosto de 2023, o turismo corporativo cresceu 21,7 em relação, não a 2022 não, a 2019, ou seja, os níveis pré-pandemia. Então, a expectativa é que ainda cresça mais até o final desse ano, chegando a um crescimento de 17% em relação aí a 2019. Vocês sabem que a gente não pode comparar os níveis de turismo com 2020, né, ou com 2021 e nem com 2022. Embora a gente tenha tido números animadores em 2022, porque o crescimento de 2023 agora é seguido de bons resultados do ano passado, em que a gente teve 6,9 bilhões de reais de faturamento, comparado com 7,5 bilhões de reais de 2019, ou seja, dados bem animadores. Uma coisa interessante de a gente observar aí nessa notícia é que a gente tem, sim, um crescimento, de novo, nessa questão do turismo corporativo, que era um medo que as pessoas tinham de que ficasse tudo online. Mas a gente está voltando para o presencial em diversas formas. A gente tem o turismo corporativo, as viagens, né, de lazer, a gente com um grande crescimento aí de tours virtuais e tal, mas isso não parou o turismo presencial de acontecer, inclusive deu uma explodida aí no fim de 2021, 2022, né, principalmente na Europa, que foi onde começou o turismo internacional de forma mais forte aí, em função das férias de verão. Mas a verdade é que o turismo corporativo está voltando, assim como as vagas presenciais também estão voltando, ou seja, a gente passou por um novo normal, mas o novo normal ele não vai permanecer 100%, embora a gente tenha mudanças aí grandes e importantes, né, como a aceleração da tecnologia, tem coisas que vão voltar ao que eram antes, como, por exemplo, a necessidade dessa contato pessoal. O turismo aí corporativo tá, esses dados mostram isso, né? A segunda notícia é que em agosto foram criadas 23,6 mil vagas de emprego no turismo, e isso representa 25% de todos os postos de trabalho do país, evidenciando aí o potencial que a gente tem no turismo nacional, né, dentro do próprio país. Olha só que legal, alojamento e alimentação foi o setor campeão de criação de vagas, com de 23,6 mil vagas, 14,5 mil vagas foram do alojamento e alimentação. Resta saber, no entanto, se todas as vagas com relação à alimentação têm a ver com o turismo, né? Porque, assim, a gente precisa saber como foi feita essa conta, né? E como foi feita essa análise, na verdade, essa contagem de pessoas, porque existem muitos locais que não tem nada a ver com turismo, que nem são turísticos, que as pessoas simplesmente vão à sua cidade almoçar. Como que foi feita essa análise? É importante saber isso, não consegui encontrar essa data. Mas legal saber que foram criadas 23 mil vagas aí, que muitas delas estão associadas, a maioria pelo menos está associada ao turismo. Outro dado legal é que a Latam vai aumentar voos a partir de 2024. Não só frequência para rotas já existentes, como ela vai criar novas rotas. Olha só, essa questão do Santos Dumont para o Galeão, né, de diminuir ou, enfim, restringir voos do Santos Dumont, que inclusive nós já falamos sobre isso no Turismologia, então a gente já fez uma análise com números, né, do que vai causar essa restrição, que impactos vão causar essa restrição. A gente teve várias companhias fazendo adaptações e modificações na sua malha na sua malha aérea. Por quê? Porque elas já não poderiam mais utilizar o Santos Dumont como rota, né? A Latam concluiu, né, as suas mudanças, enfim, e a partir de 2024 vai criar novas rotas que vão partir do Galeão aí, né, que são Manaus, Recife e Natal, que já vai passar a operar a partir de 2024. E algumas notícias, apesar de novas rotas, enfim, e mais frequências de outras rotas, as viagens entre o Rio de Janeiro e Navegantes, Goiânia, Florianópolis e Curitiba terão uma conexão adicionada, ou seja, elas só poderão acontecer do Rio de Janeiro para essas cidades passando com uma conexão por Congonhas, obviamente, porque já não poderão mais ir direto, né, por exemplo, para o Santos Dumont.
Então, como a gente já noticiou aqui, mas é importante dizer de novo, o Santos Dumont só vai poder receber voos com raio de 400 quilômetros de distância, isso por medidas de segurança, né? Que a gente já falou sobre a questão da pista e ser muito próximo, ser dentro da cidade. Então, todas as companhias, isso foi uma lei do governo, tiveram que se adaptar, e a Latam aproveitou para reorganizar a sua malha aérea, e aumentando aí, inclusive, o número de voos, a frequência de voos, né? E novas rotas. Outra notícia que nós temos boa aí é o tax free para turistas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o tax free é uma medida, uma ferramenta que se utiliza para encorajar, para aumentar o consumo de turistas estrangeiros em um país. Essa medida acontece em diversos lugares do mundo há muitos anos, então o Brasil está um pouco atrasado aí nesse sentido, né? Por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito comum e fácil de fazer, a gente só tem que preencher alguns formulários. Mas eu vou falar para vocês o que acontece, né? E sobre o que é essa medida. Quando tu viaja a um país, por exemplo, os Estados Unidos, né, e tu faz compras nesse país, na saída, alguns desses produtos, não é tudo, obviamente, mas muitos desses produtos, tu consegue, se tu tiver a notinha, se tu tiver tudo documentado, tu consegue a devolução das taxas, dos impostos, né, desses produtos. Afinal de contas, tu não é um morador, tu é um turista, então tu entra numa categoria diferente. E aqui no Brasil, tem um estudo da FEComércio do Rio de Janeiro, especificamente, que fez uma entrevista com 866 turistas. É um número pequeno, mas relevante, né, para a gente tirar algumas conclusões. E o impacto seria de R$ 1 bilhão na economia do Estado. Por quê? Porque quando tu incentiva, né, os turistas a diminuírem, a comprarem, dizendo, olha, nós vamos te dar taxas, os impostos no final, ou seja, tu vai comprar e os impostos te serão devolvidos, tu estimula o gasto dessas pessoas, elas se estimulam por, vou ter, né, a devolução dos impostos, então posso gastar um pouco mais. E acabam gastando até mais do que gastariam, né, ou, enfim, ultrapassando os limites que teriam. Então, a estimativa é de que hoje, olha que interessante, seriam gastos 542 dólares, hoje são gastos 542 dólares, mas passaria para 665 dólares por turista. Isso aumentaria em cerca de 2 bilhões de reais por ano, né, com relação aos turistas, e no Brasil inteiro. 1 bilhão somente no Rio de Janeiro, essa é a estimativa da FEComércio, tá? E esse é já um instrumento utilizado, como eu disse, por muitos países, e que o Brasil agora começa a se adequar também. Como vai ser feito isso? Ainda não sei. Mas normalmente, como acontece em outros locais, é através do aeroporto. Tu chega no aeroporto e pede um formulário, que muitas vezes pode ser tirado online antes também. Mas tu chega no aeroporto, pede um formulário e aí tu faz o pedido de restituição, que demora um tempo, né? Nem sempre é imediato, né? Demora um tempo para ser feito. Então, imagino que tem alguma coisa a ver com isso também. Veremos como isso vai ser feito na prática, mas deve ter um sistema aí implantado, uma organização para isso. E espero, né? Imagino que estejam se espelhando em outros países que já fazem isso há muito tempo. Mas o que temos de notícia, essa é uma coisa que é boa, que a gente está se adequando aí um pouco a algumas das coisas internacionais. A gente não precisa se adequar a absolutamente tudo, mas essa medida realmente faz sentido para que os turistas realmente passem a gastar mais aqui, sabendo que vão ter a devolução de taxas, né? Algumas outras notícias interessantes. Gramado vai ter uma nova atração. Olha só, Gramado não para de inovar, né? Uma das coisas que chama atenção em Gramado é que eles têm um calendário de eventos o ano todo. Então a gente luta muito com a sazonalidade no turismo. Vários destinos, né, por exemplo, de sol e praia, têm a dificuldade de atrair turistas em momentos de inverno, né? Que no Brasil, em muitas regiões, é muito demarcado. Então acaba diminuindo o fluxo de turistas, a receita, enfim, a comunidade também tem dificuldade. E Gramado consegue lidar com isso de uma maneira exemplar, né? Então, tendo diferentes, como é que eles fizeram isso? Criando um calendário de eventos, tendo diferentes eventos ao longo do ano todo, a Páscoa, o Natal, o cinema, então são várias coisas, que recém agora eu acho que começa a retomar, né, em função da pandemia desses últimos 3 anos. Mas a belíssima notícia que a gente vai ter aí é que em dezembro de 2024, o Gramado Aquarium, que vai ser o aquário mais moderno do Brasil, né, com um investimento de 80 milhões de reais, vai abrir suas portas em Gramado. Então, o popular Natal de Gramado vai ter mais uma atração, mais uma opção aí. O que é muito legal também, porque essa região de Gramado, Canela e Nova Petrópolis, né, eles acabam se unindo e também resolvendo outro problema, né, do turismo, que é a questão de manter o turista por mais tempo na região, para que o turista gaste mais na região, para que o turista se envolva com mais grupos de interesse, stakeholders da região. Então, isso é bem interessante. Vai ter, segundo, né, a Mercado e Eventos, que é de onde eu tive essa notícia, vão ser quase 8 mil vidas, 500 espécies em ambientes diferentes e que serão separados por regiões, né, do país, Ártico, Polar, Atlântico, Amazônico, entre outros.
Olha que interessante. A expectativa é de que o Aquário receba 600 mil visitantes por ano. Então, boa notícia aí para Gramado e bem interessante para a gente, mais uma atração aí, mais uma opção para manter os turistas. Temos mais 3 notícias aqui no Giro do Brasil e depois a gente parte para o mundo. Outra notícia aqui legal é que o Centro de Eventos do Ceará atinge ocupação máxima. A gente já tinha falado aqui em alguma outra edição do Turismo News com relação a como o Nordeste, especificamente nesse caso, né, o Ceará, estava com previsão bem legal de participação de eventos, então de receber um número legal de turistas em função dos eventos que iam ser desenvolvidos no Centro de Eventos, né, no SEC, como eles chamam. E aí, do dia 4 ao dia 8 de outubro, só para trazer as datas certinhas aqui para vocês, foram realizados diferentes eventos de negócio. Então, tem evento médico, tem evento de psicologia, tem outros tipos de eventos também, que bateram recorde de público com 100% de ocupação. E até o final de outubro agora, a gente vai ter outros eventos, dentre os quais tem a BTM, né, que também está com a expectativa de atrair um público muito grande, inclusive porque o Ceará é um destino turístico e a BTM tem tudo a ver com turismo, então, feira de turismo, né. Então vai ser, eu acredito que a gente vai continuar tendo isso. E aqui vale um adendo com aquela nossa primeira notícia do turismo corporativo. Olha como o turismo de negócios, né, voltou com tudo aí. A gente já está tendo essa necessidade do contato presencial, da negociação olho no olho, né, de criar e manter esses relacionamentos, o famoso networking. Então, aí tá a prova disso com dados, né, que a gente está tendo ocupações máximas, a gente está tendo aumento do número de turistas, enfim, bem interessante isso. E uma outra notícia legal aqui é que uma low cost, low cost argentina Flybond, que vocês conhecem já, vai aumentar 65% a sua frequência de voos para o Brasil. A partir agora de outubro, tá? Não é nem ano que vem, não, é agora de outubro. Então, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro vão receber mais voos da Argentina, vindos da Argentina. Rio de Janeiro, especialmente, vai contar com 3 voos diários durante 5 dias da semana, de segunda a sexta. Então, é um número bem legal que tende a movimentar a economia e inclusive pelo uso do aeroporto, né, com as taxas. Então, isso é bem interessante. A última notícia do Brasil, que tem relação com o Brasil, mas também tem relação com o exterior, que eu acho bem interessante, é o visto eletrônico Brasil-México, que finalmente voltou a acontecer. Há muitos anos atrás, a gente tinha possibilidade de tirar o visto eletrônico, ele parou de funcionar, não sei porquê, e agora está retornando. Mas, na verdade, ele está alguns meses atrasados, né? Pelas notícias que eu li, era para ele ter iniciado no início do ano, mas por um erro de sistema, uma falha do sistema, que eu não sei se foi aqui, se foi lá, o que aconteceu, ele vai voltar a operar, na verdade, vai entrar em vigor nesse dia 22 de outubro agora, 22 de outubro, daqui a 10 dias, né? Para conexões com menos de 24 horas, fica a dica aí para os agentes de viagem, as autoridades mexicanas afirmam que não vai ser necessário visto, não vai ser exigido visto, né? Mas é bom ficar sempre de olho, porque essas coisas podem mudar muito rapidamente. A verdade é que essa medida, ela foi acelerada, ela estava 9 meses atrasada, mas aí eles estavam ainda com uma falha no sistema, mas aconteceu uma situação muito constrangedora, né, para o governo brasileiro, enfim, mexicano, eu acredito que também, na minha opinião, mas é que uma família brasileira foi impedida de voltar para cá numa conexão porque estava sem visto. Então aí o Itamaraty teve que entrar também para resolver a situação e acabaram reforçando a necessidade do visto. E aí isso foi um pouco acelerado pelos dois países, acredito que para manter a diplomacia, né? Então, a partir de agora, 22 de outubro, para quem tem viagens marcadas ou para quem tem seus clientes, né, marcados, saiba que não será mais necessário o visto físico, o visto eletrônico passará a ser expedido. Então, isso vai ser bem legal, facilita, agiliza, é maravilhoso, barateia, né? E acabamos o giro de notícias pelo Brasil, né? Porque a gente tem aí uma ideia do que está acontecendo no turismo, uma ideia de dados. Por fim, gente, não esqueçam. Agora, no final dessas notícias, eu vou trazer as 3 principais notícias do turismo pelo mundo para vocês agora. E por fim, eu vou trazer uma oportunidade de trabalho muito legal que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Não tem patrocínio, não tem nada, é realmente porque eu quero divulgar essa oportunidade para vocês. Pelo mundo, o que eu quero trazer é o seguinte, eu achei legal divulgar com vocês esse evento português de marketing para agentes de viagens, né, que está explodindo aí.
Vai ser um evento online, mas tu tem que ter CNPJ, ou enfim, algum cadastro. Não sei se CNPJ é o equivalente, tá? Um CNPJ em Portugal. Então, aparentemente, tu tem que ser um agente, tu tem que ter dados de cadastro, enfim. Mas eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte: que esse movimento de marketing e tecnologia e tal não é uma coisa acontecendo só no Brasil, não é uma coisa necessária só no Brasil. Existem outros locais e outros países que também têm essa necessidade. Então, por exemplo, em Portugal, uma rede de agências de viagens, uma das principais redes de agências de viagens, criou o Social Media Expertise, que é um evento voltado para agentes de viagens com formação digital. Então, vão ser 3 dias aí de evento, 23, 24 e 26 de outubro agora, que tem por objetivo ensinar as agências de viagens a se posicionarem, utilizarem o Google, né, negócios, as redes sociais, aumentar o seu faturamento e a sua receita. Então, bem interessante saber disso. E quem vai dar esse evento, né, quem vai ser o palestrante, o instrutor desse evento, vai ser um profissional de Portugal, bem conhecido, que atua há muito tempo na área de marketing digital e que hoje vai fornecer essa formação para agentes de viagens. Tá, essa penúltima notícia aqui pra gente é sobre a taxa de turismo, né, de Amsterdã. A gente já tinha noticiado aqui, e eu acho interessante continuar negociando isso, porque são medidas que os governos têm feito para controlar o turismo de massas, para diminuir o turismo de massas, para evitar o turismo de massas, às vezes nem de massas, mas diminuir, né, a quantidade de pessoas, de turistas que visitam a cidade. Como é que os governos fazem isso? Através da criação de taxas, de aumento, principalmente tocando no bolso, né? Mas através da criação de taxas, aumento das tarifas, né? Só que isso tem que ser isso é uma coisa que acaba impactando a comunidade local também, acaba impactando, né? Quem vive no local. Então, olha só o que está acontecendo com Amsterdã. A gente já havia noticiado, inclusive no Turismo News, uma ou duas edições atrás, que Amsterdã ia aumentar a sua taxa de turismo. Para quem não sabe, o que é a taxa de turismo? Taxa de turismo é um valor que se cobra quando tu fica hospedado em algum lugar. No Brasil, nós temos diversos locais também. Muitas vezes o turista nem chega a saber dessa taxa, nem sabe que existe essa taxa, porque ela é embutida na diária dos estabelecimentos. Os estabelecimentos, os hotéis precisam cobrar essa diária, porque é o local onde o turista passa a noite, é o único local, né, hospedagens, hotéis, pousadas, enfim, onde o turista fica hospedado, onde o governo sabe que o turista fica hospedado. Essa taxa vai para os hotéis? Não, essa taxa vai para o governo, tá? São os governos que recolhem essa taxa. Então, os hotéis, hospedagens, estabelecimentos de hospedagem de forma geral, precisam cobrar, inclusive Airbnbs e outros, precisam cobrar essa taxa de turismo e precisam repassar para o governo. Então, existem os dados, né, que as empresas enviam de quantas pessoas se hospedaram e eles entregam, repassam essa taxa para o governo. É uma taxa que simplesmente passa por eles, eles precisam cobrar do turista. E aí, claro, os valores aumentam. Então, olha só, a partir de 2024 em Amsterdã, o turista vai precisar desembolsar, quem quiser, né, passar uma noite em Amsterdã, vai precisar desembolsar R$ 116 por dia só nessa taxa de turismo. Então, antes, essa taxa passou de 15 euros para 21 euros, tá? Para quase 22 euros. Então, assim, teve um aumento de quase 7 euros aí por noite, tá? Para o turista passar em Amsterdã. Isso dá uma inibida em alguns turistas que têm o dinheiro contado, né? Então, essa é a taxa, gente, só em termos de curiosidade, mais alta da União Europeia, tá? Taxa de turismo da categoria, né? De turismo mais alta da União Europeia. Para os visitantes que não vão dormir na cidade, para quem é visitante ou excursionista, ainda não tem nenhuma taxa. Veremos se isso vai acontecer. Eu acredito que eles estão testando o aumento dessa taxa para ver se de repente eles vão taxar pessoas que passam um dia na cidade. Embora seja muito mais difícil fazer isso, né? Porque teria que ter um controle de fronteiras, de fronteiras, e aí não sei como isso seria feito. Sinceramente, não sei como isso seria feito. Em que serviço essa taxa seria cobrada? Que quando o turista posa na cidade, ele precisa pagar essa taxa para o estabelecimento de hospedagem, né? Então o governo sabe de onde cobrar. Mas aí como seria feito isso? Não dá para cobrar em restaurante, porque não se sabe onde que o turista ia, né? Enfim, seria uma reorganização e uma logística ainda maior. Mas, enfim, vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que eles estejam tentando aumentar essa taxa para ver se surge o efeito esperado de diminuir as pessoas que viajam à cidade, diminuir um pouco o número de turistas. E acredito que logo venham outras medidas por aí. Os cruzeiros também serão cobrados, mas será um valor menor. Será R$ 59 por noite, tá? Isso deve ser cobrado direto da companhia ou da agência de viagens e que o turista compra, ou direto da companhia do cruzeiro mesmo, dependendo de como o turista comprar. A última notícia eu acho ela super interessante e tem uma coisa que eu quero dizer para você sobre ela.
Vocês sabem que a Espanha é um dos grandes, uma das grandes referências, assim, pra gente, né, na área do turismo. Então, olha só, um grande grupo de representantes hoteleiros, então, CEOs, enfim, diretores de grupos hoteleiros espanhóis, se reuniram para discutir desafios daí da área e soluções, né, para a hotelaria, especialmente no que diz respeito a esse combo, essa junção de trabalho analógico e digital. Então, como será feito isso com a introdução da inteligência artificial, das mídias, enfim, como que isso é feito para otimizar o trabalho, a receita, né, desses hotéis. Então, o evento reuniu não só representantes dos maiores grupos hoteleiros, como Barceló, NH e Pinheiro, por exemplo, como a Associação Empresarial Hoteleira de Madrid, a AEM, e a Coordenação Hoteleira de Madrid também. Porque, além de buscar, né, soluções na tecnologia para o atendimento, a ideia também é buscar uma maneira de otimizar as informações e dados dos clientes, para o melhor uso dessas informações para atrair clientes, né? Personalizar, fidelizar clientes, aumentar a receita, enfim, todas essas questões. A Associação Empresarial Hoteleira de Madrid também organizou uma série de palestras com representantes hoteleiros do setor de eventos. Isso, um outro evento, tá? Inclusive, na área do Google Startups, olha que interessante. Nesse evento, foram evidenciadas 3 tendências para o setor de MIS, né, de eventos, relacionados à inteligência artificial. Olha só que legal as 3 tendências que esses profissionais que se reuniram trouxeram nesse evento. 1. A inteligência artificial como uma solução para a falta de talentos, de recursos humanos, né, de mão de obra capacitada. Porque isso seria feito através da automatização. A gente já viu em outros momentos, e eu falo bastante sobre isso nas minhas redes sociais, né, principalmente no Instagram, sobre como as empresas estão sofrendo essa falta de talento, de mão de obra qualificada, né, como elas estão sentindo a necessidade de atrair mais profissionais para trabalhar no turismo. Por quê? Durante a pandemia, com os lockdowns e tudo que aconteceu, as pessoas saíram do turismo, os profissionais saíram do turismo e muitos já não voltaram, né? Ou identificaram que era melhor em outros locais, ou não querem e não conseguem voltar para o turismo, ou não têm vontade de voltar, porque a gente sabe que o turismo é 24/7, então é o tempo todo, não fecha as portas. E aí é uma vida diferente, né? E o que se entende? Que a inteligência artificial pode ajudar muito com a automatização de processos que uma máquina pode fazer, né? Que não necessariamente uma pessoa precisa fazer. A segunda evidência, né, sobre tendências é que a inteligência artificial pode ser usada para a criação de conteúdo, né, para as redes sociais, de forma imediata, ou seja, é muito mais barato, às vezes mais fácil e mais rápido criar um conteúdo através da inteligência artificial, que talvez depois passe por uma mão humana, por um olhar humano, enfim, mas que o grosso seja criado através de inteligência artificial, né? Então, interessante, fica aí essa segunda tendência, né, que esses hoteleiros, enfim, representantes hoteleiros discutiram. A terceira tendência é a distribuição das unidades hoteleiras e das salas de eventos, né? Das salas diferentes de eventos disponíveis com a ajuda da inteligência artificial, de modo a otimizar o número de pessoas, né? Ou para que sala, para que empresas, para que essa distribuição para diferentes momentos e diferentes objetivos seja feita da melhor forma possível. E aí se utilizaria inteligência artificial. Então seria a organização, a estruturação do local, né? Para criar para automatizar processos que as pessoas não querem fazer e para distribuir, né, o conteúdo, para criar e distribuir esse conteúdo. Então, super interessante. Achei legal compartilhar isso com vocês, porque é uma discussão que a gente tem, de certa forma, aqui também. Mas acredito que na Espanha eles têm uma forma mais. Não é mais união do trade. Eles entendem a importância de discutir a nível mais técnico, eles entendem a importância de conversar sobre essas coisas. Então, de certo ponto, até a união do trade, mas individualmente, cada uma empresa traz os seus cases e se discute o que está acontecendo. Isso, sobre o que eu entendo, é muito feito também pela gestão pública na área do turismo, né? Então, tem essa cobrança das empresas e a gestão pública faz também essa organização, muitas vezes. Essa Associação Empresarial Hoteleira de Madrid, a AEM, está presente nesses 2 eventos que eu trouxe para vocês aí, grandes eventos com grandes empresas e outro com startups também. Então, bem interessante aí. Para finalizar, tem uma oportunidade, que não é nem notícia, embora seja uma notícia também, mas é uma oportunidade que eu quero trazer para vocês, especialmente se tu é estudante. Especialmente não, exclusivamente para ti que é estudante, tá? Para quem não é estudante, essa oportunidade já não vai mais
não vai mais ser possível de aproveitar. Mas a Gol, né, companhia aérea, lançou um programa de estágio para 2024. Eles recorrentemente fazem isso. Então, lançou agora o seu programa de estágio para as cidades de São Paulo, em Congonhas, e Minas Gerais, Confins, tá? Para os 2 aeroportos. Para participar, tu precisa ter disponibilidade de 30 horas por semana para trabalhar nesses 2 locais, em um desses 2 locais, né? Tu tem que estar, claro, com a matrícula ativa em uma universidade de graduação, que turismo se enquadra, né? Só tem que ver, enfim, eles não dão mais detalhes. Então, uma faculdade, uma graduação na área das humanas ou exatas é possível. Então, eu acredito que quase todos, se não todos os cursos de turismo se encaixam nesse pré-requisito. Tu tem que ter formação prevista de dezembro de 2024 a dezembro de 2025, tá? Então, para atuar no ano que vem, tu ainda tem que estar estudando. Tem que ter boa comunicação, foco em resultados, enfim, uma série de coisas que a empresa pede aí, só que tu não precisa de experiência prévia. Essa pode ser a tua primeira experiência, né? Tu pode estar nos primeiros semestres aí da graduação, porque tu ainda teria 2 anos de possibilidade para se formar. A questão é a seguinte, tá? Tu vai atuar em diversos projetos da companhia, vai ser um estagiário mesmo. E aí pode ser que tu faça questões muito mais operacionais, como dependendo da tua proatividade, tu te engaje em questões mais de liderança. O objetivo é que eles consigam identificar talentos para permanecerem na companhia depois do programa de estágio, ou seja, depois da tua formação também. E fica atento só que a data, se eu não estou enganada, é 21 de outubro para te inscrever, tá? Se tu digitar no Google, Go lança programa de estágios ou Go programa de estágio 2024, tu vai encontrar. Na gup.com tu consegue encontrar todas as informações, tá? Que é a plataforma de recrutamento. Se tu tiver dificuldade, digita aqui nos comentários que eu trago para ti, mas digita no Google e tu encontra facinho, tá? Não tem segredo. Sim, digita lá e tu tem 10 dias para te inscrever. Então, não come mosca, porque essa é uma oportunidade legal. Se tu tiver proatividade, se tu souber fazer, né, o que precisa ser feito, se tu conseguir te destacar durante esse período de estágio, tu tem aí um emprego para quando tu te formar. Direto numa companhia grande brasileira, uma das maiores, né, uma das 3 maiores companhias aéreas do Brasil. Então, é bem interessante aí. E, pessoal, é isso. Para quem não sabe ainda, todas essas notícias que eu estou dando estão em textos no Turismologia também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês podem entrar. Mas estão aí as notícias, um resumo das principais notícias para trazer um panorama para vocês e eu espero vocês na próxima semana. A princípio, segunda-feira, às 19, para trazer algumas notícias aí mais rápidas, só a título de atualização mesmo, e a gente se vê lá. Até mais.